Neste episódio do podcast Trivium, vamos tratar de um tema algo difícil e que para muitos é altamente controverso. De facto, a doutrina da Igreja Católica sobre a homossexualidade é um daqueles temas que comumente se apelidam de fraturantes e que geralmente levam a que muitos acusem a Igreja de ser homofóbica. O Bernardo e eu somos católicos, pelo que aquilo em que acreditamos não deverá, ou pelo menos não deveria ser, surpresa para ninguém. No entanto, quisemos aproveitar uma recente polémica, para usar o termo que o mundo utiliza, para falar sobre este tema, nomeadamente a publicação de um documento da Igreja Católica proibindo a bênção de uniões de pessoas do mesmo sexo. Ambos sabemos que este é um tema sensível, pelo que procuramos tratá-lo com respeito, caridade, serenidade e alguma boa disposição. Tudo isto sem nunca abdicar daquilo que acreditamos ser a verdade, neste caso, a verdade sobre o humor humano. Esperemos que gostem e naturalmente ficamos à espera do vosso feedback. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo, como sempre, está o Bernardo. Olá Vasco, Bernardo, tudo bem ou quê? tudo bem? Vamos lá Já tratar estava. aqui... Desculpa. Exato, estava. Estamos os dois com pressa. É isso. Não, eu estava só a dizer que já estava com saudades de gravar episódios. Pá, estou aqui a ver uma Lef, uma cerveja belga da Badia. E eu estou a ver E aqui pronto, olha, um brinde a ti. um brinde a ti também, que eu também tenho aqui uma tripel belga qualquer, nem vi qual era a marca. Ou melhor, Extraordinário. desculpa, a marca era impronunciável. E não era das famosas, mas um brinde também a ti. E é verdade, Extraordinário. já para quem nos tem ouvido também, o Bernardo diz isto que nós já há algumas semanas não gravávamos, mas agora estamos aqui com vigor renovado para gravar um conjunto de podcasts muito interessantes e agora nestes próximos dias também para retomar aqui o ritmo como deve ser, não é, Bernardo? É mesmo, Vasco, é mesmo. Aqui pegando no que tu estavas a dizer e antes de mais queríamos agradecer muito todo o apoio que temos recebido de imensas pessoas, muitas delas que nós nem imaginávamos que ouviam o nosso podcast com atenção e que nos têm vindo dizer que têm ouvido e que gostam do nosso trabalho e nós estamos super gratos por isso. E que dão sugestões, inclusive, que é E que ótimo. tem dado sugestões, ideias, temas, e portanto estamos a preparar novos episódios muito interessantes que vocês vão gostar imenso de ouvir, de certeza absoluta, e para isso ser possível queríamos fazer um pedido muito importante, que é, se for possível, e se gostam do trabalho que temos vindo a fazer, por favor divulguem, seja no Facebook, seja uma mensagem do WhatsApp, o que for, mas divulguem por favor os nossos episódios, ou os episódios que gostarem com pessoas que saibam que podem também gostar. E façam, por favor, é mesmo importante, isto aqui parece ridículo, mas é mesmo importante que se faça like no vídeo do YouTube e se faça a subscrição também do conteúdo, pá, porque o YouTube e o Facebook funcionam com algoritmos e basicamente se não, as pessoas não dão a entender ao YouTube e ao Facebook que as pessoas gostam do nosso trabalho, eles ficam a achar que o nosso trabalho não é bom para divulgar e portanto não divulgam, e portanto acaba por se entrar aqui um bocadinho numa espiral recessiva, utilizando aqui a expressão do Vítor Gaspar. Já ia dizer Vítor Centeno, estou todo trocado. Pá, olha, até podemos dizer, Vasco, não é segredo nenhum, que temos feito algumas publicidades pagas no Facebook para conseguirmos chegar e tem resultado Há bem, mais pessoas, é felizmente. verdade. Mas eu acho, aliás, nós achamos que não temos de andar a sustentar o Facebook, já consegue viver muito bem sem a nossa mísera contribuição, e isso de facto só vamos conseguir mesmo se as pessoas divulgarem, porque é a forma do Facebook e do YouTube perceberem que o nosso conteúdo é interessante e serve de alguma coisa. Portanto, fazíamos mesmo este pedido. É sempre chato estar a pedir coisas, mas é a forma que tem, uma forma importante de apoiar o nosso trabalho. E hoje trazemos um tema que o mundo considera muito controverso, um tema muito controverso, que é a relação da Igreja Católica com a homossexualidade. Exatamente. Tema quente e na ordem do dia.
Tema tabu, mas ó Bernardo, só dizer uma coisa, nós no primeiro episódio do Trivium dissemos que não íamos evitar os temas complicados e pronto, isto é mesmo, e mesmo aqueles que dizem respeito à nossa fé, tu e eu somos católicos, não é segredo para ninguém, portanto também não nos esquivamos de tudo isto e vamos aqui à boleia de um acontecimento que tu certamente vais explicar agora de seguida. Pois é. O que é que aconteceu no mês passado? Como certamente os nossos ouvintes sabem, ou se não sabem, ficam a saber, a CDF, que é a Congregação para a Doutrina da Fé, deu uma resposta negativa à possibilidade dos padres ou dos bispos ou de quem for abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo. E antes ainda de explicarmos os detalhes do que aconteceu, nós achamos que é importante referir que no que diz respeito aos chamados temas fraturantes, e não só, e que envolvem a Igreja Católica, a imprensa teima em explicar mal o que está em causa. E pior ainda, teima em não compreender a doutrina da Igreja, que por sinal não é assim tão complicada. É preciso é que haja alguém a explicar às pessoas o que é que está em causa, para não se criarem aqui preconceitos de nenhum lado, porque muitas vezes pode transparecer a ideia de que a Igreja Católica é preconceituosa, quando não é de todo o caso, nem poderia ser, iria contra os ensinamentos de Cristo, e tipicamente a Igreja é que sofre de preconceito por parte de várias partes da sociedade e em particular da imprensa, e portanto isso acaba sempre por sair, por transparecer sempre que sai uma questão mais controversa relativa à Igreja, mostra sempre algum preconceito, algumas ideias feitas, alguns lugares comuns errados, e que é importante explicar com uma linguagem que seja acessível a toda a gente. Bom, e portanto, isto aqui não é novidade nenhuma, mas dar aqui um ou outro exemplo. Por exemplo, o Observador dizia, e estou a citar, que os homossexuais podem ser recebidos na Igreja e na fé, mas são pecadores, diz o Vaticano. Primeiro, fim de citação. Fim de citação. Já agora, o primeiro já sou eu. Em primeiro lugar, o Vaticano não disse nada que são pecadores. E mesmo que tivesse dito, pecadores somos todos, portanto não seria nenhuma, nem por um lado ofensa, nem por outro lado alguma coisa de extraordinário ou que discriminasse alguém. Aqui parece-nos uma vontade explícita quase de querer passar a ideia de que para a Igreja há os puros, há os bons, que são os católicos, os ultraconservadores, e depois há os pecadores coitadinhos, que é uma estupidez, não é todo. Se para a Igreja há alguma coisa, é todos os pecadores. A Igreja está aberta a todo o tipo de pessoas. Até porque somos todos pecadores, como eu estava a dizer, não é? Todos temos pecado, todos falhamos, e portanto ser ou não pecador para a Igreja é mais ou menos como ao litro. É algo que inclusive vem, desculpa lá Bernardo de interromper-te, mas na primeira carta do apóstolo São João, São João diz mesmo, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, não é? É mentiroso. É se quiserem doutrina, é canon, se quiserem, que todos somos de facto pecadores, não é? Portanto não há como fugir a isto, mas é só para enfatizar esse aspecto. Pois, e é verdade, e não temos de ter problema nenhum com isso. A Igreja não tem nenhum problema com os pecadores. O que a Igreja pede é que as pessoas se esforcem para ser melhores, para pecar menos, utilizando a linguagem da Igreja, se quiserem. É a única coisa que a Igreja pede. Mas agora, a Igreja até nos estimula a sermos humildes ao ponto de percebermos que todos temos falhas e todos podemos melhorar. Portanto, acho que não é nada de extraordinário esta questão de os homossexuais são pecadores. Pois eventualmente serão, também eu sou. Mas o Observador não se ficou por aqui. O Observador deu-se ainda ao trabalho, e bem, também é preciso dizer que foi bem, de ir ler o catecismo, que é o que normalmente se devia fazer. Mas infelizmente foi ler o catecismo para alterar de forma grosseira o texto. Então, passo a citar outra vez o Observador. Diz o catecismo da Igreja Católica, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta aos homossexuais como depravações graves, fim de citação. Portanto, o Observador tenta passar a ideia aqui que o catecismo da Igreja diz que os homossexuais são depravações graves, quando no parágrafo seguinte do catecismo
que também é citado pelo jornal, o catecismo explica que as únicas depravações graves, utilizando a mesma palavra, são os atos de homossexualidade. Passo a citar. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. Ser aprovados o quê? As pessoas homossexuais? Não. Essas não precisam de aprovação. São pessoas. Exatamente. Os atos da homossexualidade. Mas sobre o catecismo e a doutrina já falaremos adiante. Exatamente. Isto tudo para dizer que é o que o Bernardo está a dizer, que ou seja, depravação, se quiserem, é a instrumentalização destes acontecimentos por parte da imprensa, não é? Isso eu até gosto do Observador, acho que é um jornal interessante, mas quando chega a estes temas sobre a fé e a igreja, estes temas mais quentes, mais fraturantes, qualquer jornal, quer dizer, pronto, a forma como tratam estes assuntos é de facto depravada, porque é o que o Bernardo diz, quer dizer, eles até se dão ao trabalho de ir à fonte, neste caso o catecismo, até aí, mesmo aí para deturpar o que lá está, não é? Portanto, acabar por ser perverso, pronto, mas já se sabe, não é? Mas já sabe que nestas coisas o intermediário, infelizmente, pronto, não quer dar a conhecer a verdade. Pronto, nós aqui, obviamente, somos pela verdade, mesmo que a verdade, atenção, mesmo que a verdade custe e que seja difícil, e mesmo que as pessoas continuem a ser contra, não é? Obviamente, o Bernardo e eu não vamos aqui. Não vamos tanto aqui querer convencer ninguém, vamos querer apresentar aquilo que a Igreja diz Claro, e que defende, não é? Claro. Mas E é as pessoas na sempre sua isso que liberdade. nós procuramos fazer. Claro. Exatamente, mas enfim, continua, Bernardo. Claro, nós já agora explicar também como é que o episódio está construído. Agora estamos nesta parte da introdução, mas depois mais para a frente vamos, efetivamente, como o Vasco estava a dizer, olhar um bocadinho com mais detalhe para o catecismo e em particular para estas passagens que o observador já foi ver, mas eu aqui não quis deixar de citar o catecismo, Vasco, para explicar que de facto eles foram ler o catecismo, mas introduziram lá uma palavra que não estava e portanto, tiraram completamente do contexto aquilo que estava lá escrito. Exatamente. Pronto, e dando aqui outros exemplos existiam, outro jornal, não tão mais dramático, dizia que estou a citar, Congregação para a Doutrina da Fé, a herdeira da Inquisição na Igreja, volta a rejeitar uniões homoafetivas. Isso foi a BBC. Foi a BBC, exatamente. Foi a BBC, como se tratasse gente sinistra, não é? A tomar esta decisão, assim, uns encapuçados medievais a decidirem num petit comité sobre o que é aceitável, o que é que não é aceitável. Assim, uma coisa meio... Estão lá nas caves. Nas caves. Bem, as caves é outro assunto. Enfim, pronto, isto para dizer que chega a ser divertido ler estas notícias, pronto, está que não. Opa, sim. Ou, e depois ou não pesco nada, ou fingem que não pesco nada, não faço ideia. Completamente. E depois as outras que depois aproveitam para dividir os católicos entre as alas conservadoras e as alas progressistas, entre os maus, os bonzinhos, e tudo isto já para não falar daquele caso pitoresco, me chamo pitoresco para não chamar outra coisa, que estamos aqui num podcast ouvido por gente respeitável, do Elton John, que distorceu completamente, que ele é que foi completamente insensato, para dizer que ficou muito desiludido com esta decisão. Esta nota, não foi nenhuma decisão, isto foi uma nota a explicitar o que é que a Igreja sempre... A decisão está tomada há muito tempo. Não há aqui nenhuma decisão, há aqui uma informação, uma clarificação daquilo que a Igreja ensina. Exato. Não há nenhuma decisão nova. Também é outra coisa que é importante explicar. Pronto, e esse caso do Elton John, que disse, já agora é importante porque também respondermos a estas coisas, porque às vezes as pessoas podem não estar a par e ser induzidas em erro pelas notícias e pelos jornais. E portanto, a primeira coisa que nós sugerimos sempre relativamente a estas questões mais polémicas da Igreja é que, se lerem uma notícia com uma coisa que vos pareça chocante em relação à Igreja, por favor, vão ver a fonte primária, ok? Sejam ou não católicos, não interessa. Vão ver efetivamente o que é que a Igreja disse, o que é que está escrito no documento que está a ser citado pela imprensa e depois julguem, naturalmente, de acordo com o que vocês acharem. Mas julguem de acordo com a fonte primária e não com a leitura que os jornais fazem, porque infelizmente é já uma leitura enviesada, dependendo também do jornalista, naturalmente. Há uns melhores que outros, também não queremos estar a pôr todos no mesmo saco, mas tipicamente, infelizmente,
não têm sido muito bons. No caso do Elton John, estava eu a dizer, ele fez um post a dizer que a igreja era hipócrita, porque financiou o filme da biografia dele, uma biografia com situações homossexuais, e depois faz esta nota que discrimina os homossexuais. Pronto. Primeiro, não financiou filme nenhum, financiou. Eventualmente há suspeitas de que terá financiado um fundo de investimento, parece que sediado em Malta, uma coisa assim meio obscura, e esse fundo de investimento investe em filmes de Hollywood. É ser verdade que investiu no fundo de investimento, que não é, e está a ser investigado, seria um crime. É um crime, aliás, que está a ser investigado pelo Vaticano. Depois podemos pôr aqui uma notícia se quiserem, mas isto para dizer que nem a Igreja financiou um filme a celebrar, como agora se diz, atos de homossexualidade, nem muito menos, ou melhor, e se financiou indiretamente através de um fundo, não o fez, não o devia ter feito, e por isso mesmo está a ser investigado pela Igreja se de facto isto aconteceu ou não. Não vale a pena estar mais tempo com isto. E portanto, tudo isto estava o Vasco a dizer, e bem, que apesar de entreter, pronto, naquele âmbito de se calhar mais vale rir do que chorar, é um bocado triste, não é? Sobretudo a forma tão generalizada como a imprensa secular gosta de tratar a Igreja. Mas pronto. Passando aqui um bocadinho então ao enquadramento, diz-me Vasco, desculpa, só até terminando estas nossas introduções, sempre tão completas, há quem as chame longas, mas honestamente que se lixe, eu gosto imenso das nossas introduções. Desculpa. Epá, que se lixe não, porque uma das pessoas que diz que são longas é a minha mulher e portanto eu não posso... Beatriz, quando ouvires este episódio, olha, foi eu acho que disse, não fui eu. Nesse caso peço desculpa à Beatriz. Com ele mas ou com a Mafalda. Só também para pôr aqui a tónica, porque isto depois também é fácil as pessoas ouvirem isto e pensarem, hoje em dia o que se pensa é, lá está, 2 homens heterossexuais brancos, não sei o que mais, a falar sobre temas que não percebem, assim, enfim, isto só para dizer que, honestamente, obviamente o Bernardo deu, já conversámos sobre isto e é uma coisa que, pronto, esperamos ser o mais sinceros que temos, o maior respeito, como aliás, como qualquer pessoa humana, não é? Temos o maior respeito por qualquer pessoa que sinta inclinações por pessoas do mesmo sexo, seja homem, seja mulher, temos o maior respeito e como pessoa humana que é, podemos não concordar com o estilo de vida, podemos não concordar com alguma coisa, mas isso não, para nós não retira, como é que eu ia dizer, a dignidade intrínseca de ser uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que é aquilo que a nossa fé nos ensina, não é? Por isso também, aqueles que nos estiverem a ouvir e a quem isto disser respeito, queremos que tenham a certeza de que estamos a falar com total respeito, total honestidade também por aquilo em que nós acreditamos e acreditamos com argumentos e com enfim, argumentos se calhar é uma palavra um bocadinho fria, mas dentro de ou seja, dentro de uma, ajuda-me Bernardo, que eu sou um bocado, às vezes faltam umas palavras, mas dentro de uma fé que faz sentido e faz sentido no seu todo, e por isso também neste aspecto faz sentido para nós e aquilo que vamos dizer. Mas pronto, aqui só dizer que não há aqui nenhum como é que eu ia dizer, nenhum sentimento de superioridade, dizer nós é que somos os heterossexuais, os bons, os puros, como dizia há bocado o Bernardo, de todo, quer dizer, nós também somos pecadores, nós temos muitas falhas, eu então é melhor nem começar a contá-las, mas pronto, sentimos também impelidos a dizer aquilo que nós, porque somos católicos, não é? Logo a Igreja pensa sobre este tema, mas dizemos-lo com o maior dos respeitos pelas pessoas que vivem isto e algumas, enfim, com maior dificuldade ou o que seja. Pronto, desculpa Bernardo, claro que sim. Queria deixar só esta nota. Não, desculpa nada, porque acho que é uma clarificação que é muito importante fazer e ainda bem que tu a fizeste e dar só aqui a nota, então, já agora para concluir, então aqui a introdução, que nós estamos a tentar tanto quanto possível, estamos a dar a nossa opinião pessoal sobre nesta questão da doutrina. Exatamente. Não estamos a dar a nossa opinião pessoal. Tudo o que nós estamos aqui a tentar fazer é explicar de forma tão clara, simples e transparente possível aquilo que a Igreja ensina sobre estas questões. Pronto, é só isso que nós estamos aqui a fazer, não estamos aqui a dar a nossa opinião e obviamente, como o Vasco está a dizer,
que nós, como católicos, principalmente como católicos e como pessoas, naturalmente respeitamos todas as pessoas, independentemente das atrações que sentem, dos pecados que cometem, do que são, de como vivem. Temos exatamente o mesmo respeito por todas as pessoas e é de resto isso que a Igreja nos manda fazer, e nós tentamos, dentro das nossas limitações, que são bastantes, viver de acordo com o que a Igreja nos ensina. E se algum católico, por acaso, desrespeita pessoas com base na sua sexualidade ou na cor de pele, todos esses tópicos agora que estão muito em berra, não o faz por ser católico. É importante dizer isto. Falo pelo seu próprio pecado, lá está, no final do dia. Está a ir contra, exatamente, está a ir contra aquilo que a Igreja ensina ao fazê-lo. Portanto, é tremendamente injusto dizer que os católicos são homofóbicos ou discriminam as pessoas, e mais injusto ainda é dizer que a Igreja, que foi quem ensinou e foi de onde vem este ensinamento de respeitar toda a gente e que toda a gente tem a mesma dignidade, homens, mulheres, independentemente das raças, independentemente das atrações, independentemente de tudo, tem exatamente a mesma dignidade. Portanto, é nesse âmbito que estamos aqui a falar. E Bernardo, só uma coisa, desculpa, também me lembrei e não queria deixar de dizer que há bocado dizias, e obviamente aquela questão dentro da igreja, dos conservadores versus progressistas, etc. e tal, tradicionalistas versus liberais, ou seja, isto dizer também que não é, porque basta uma pesquisa pela internet e também vemos que há padres e há inclusive bispos que se manifestam contra aquilo que a Igreja ensina como sua doutrina, não é? Portanto, obviamente também não estamos alheios a esse facto, mas também não temos medo nenhum em dizer que essas pessoas, esses padres, esses bispos, ou no limite desses leigos, estão errados, não é? Estão francamente errados e prestam muito mau serviço à fé, manifestando-se publicamente contra a fé, não é? E contra a Igreja, a quem deveriam tratar como mãe, não é? E deveriam obedecer e respeitar, mas não estamos alheios a isso. Sabemos até que, por exemplo, no caso da Alemanha, a Conferência Episcopal dos Bispos na Alemanha, infelizmente e provavelmente uma grande maioria, manifesta-se contra aquilo que é o ensinamento tradicional da Igreja, e isso obviamente também é motivo de dor para o Bernardo e para mim, que somos católicos, porque nós sonhamos com uma unidade na fé, não é? Como reza Jesus a Deus seu Pai, não é? Para que sejam um, não é? Infelizmente vemos muita divisão e as divisões notam-se também nestes aspectos, não é? E pronto, e estas pessoas, se nos perguntarem o que é que achamos, pronto, acham, pelo menos Bernardo, não sei o que é que tu dizes, mas eu diria, pronto, são os tipos que lá está, que, ao contrário daquilo que o Bernardo e eu queremos fazer neste episódio, que é dizer aquilo que a Igreja diz e não a nossa opinião pessoal, e pronto, esses acham-se eventualmente iluminados e proferem aquilo que é a sua própria opinião. Mas pronto, sem mais demoras, Bernardo, faz agora o enquadramento disto que aconteceu, explicas em detalhe, e depois também, e depois eu falarei um bocadinho em detalhe sobre qual é a doutrina da Igreja em relação a estes casos. Exatamente. Vasco, então, e ainda bem que deste essa nota, porque eu vou agora começar por explicar o que é a Congregação para a Doutrina da Fé, que foi a entidade que emitiu este documento, Bernardo, diz. Doravante, como é que se diz? Doravante, referida por CDF. CDF. Se tivesse CDF para dizer é mais Congregação fácil. para a Doutrina da Fé, nunca mais acabamos. Sim, acabamos o episódio só amanhã. CDF. Já não falta muito. Estava a dizer que vou agora falar da CDF, que foi a entidade que emitiu a nota, e que existe precisamente, ainda bem que o Vasco fez aquele apontamento há bocado, existe precisamente para, entre outras coisas, naturalmente, para desfazer confusões, não é? Porque às vezes, mesmo dentro da Igreja Católica, já existem montes de religiões e montes de opiniões no mundo, mas mesmo dentro da Igreja Católica, muitas vezes existem opiniões diferentes e, portanto, é preciso haver ali um juiz, um árbitro, se quiserem, que diga, ok, esta opinião está certa, esta opinião está errada. Pronto, e vamos todos felizes para casa, amigos como antes. E a CDF é quem faz um bocado esse papel, não é? Então, a CDF, a tal herdeira da Inquisição, como diziam um jornal... Do Santo Ofício. O do Santo Ofício, que era o nome oficial, a Inquisição era o nome popular. A CDF é a congregação. As congregações são como que ministérios da Cúria, que é o governo do Vaticano, e é a congregação mais antiga da Cúria.
E na Constituição Apostólica sobre a Curia Romana, o Papa João Paulo II escreve da seguinte forma a CDF: função própria da Congregação para a Doutrina da Fé é promover e tutelar a doutrina sobre a fé e os costumes em todo o mundo católico. É, portanto, a sua competência tudo o que de qualquer modo se refira a esta matéria. Ou seja, a CDF é o órgão da Igreja que, em conjunto com o Papa, define o que é que está de acordo ou não com a doutrina da Igreja, que, como sabemos, é a interpretação autêntica dos ensinamentos de Jesus. E frisamos este aspecto. A CDF desenvolve a sua atividade com o Papa. E, portanto, o documento que nós estamos aqui a falar, esta nota sobre as bênçãos, sobre as uniões de pessoas do mesmo sexo, é um documento que foi assinado também pelo Papa. Não se trata aqui, como alguma imprensa também quis fazer transparecer, que, embora erradamente, não se trata aqui de há um ministério do Vaticano, uma congregação que está a dizer uma coisa que vai contra aquilo que é a opinião do Papa. Não. Não só não vai contra a opinião do Papa, como é um documento que é assinado pelo próprio Papa e não poderia ser de outra maneira, porque se a congregação, se a CDF, peço desculpa Vasco, se a CDF serve precisamente para clarificar eventuais erros ou más leituras daquilo que são os ensinamentos da Igreja, seria muito estranho que o Papa e a CDF não estivessem de acordo, como de resto não estão. Quer isto dizer que, e aqui é importante ouvir com atenção esta parte, quer isto dizer que mesmo se um teólogo muito reputado e muito citado na imprensa, ou um padre, ou mesmo um bispo ou um cardeal, disser alguma coisa que seja diferente do ensinamento da CDF, é o teólogo, o padre, o bispo, o cardeal que estão errados e não a CDF. E esta, quer dizer, isto aqui parece um bocadinho rígido, mas na realidade isto aqui é a beleza da Igreja Católica, não é? Haver ali uma luz no meio do nevoeiro, haver uma entidade que clarifica a confusão da diversidade que existe de opiniões. Exatamente. E é isto que faz tanta falta. E é principalmente isto que está errado de resto com os protestantes, não é? Porque os protestantes existem já 30 mil denominações protestantes ou mais, não é? Porquê? Porque cada cabeça a sua sentença, cada um interpreta da forma que acha, cada um tem as suas opiniões e, portanto, quase que dá para ter uma igreja por cada pessoa, porque efetivamente todas as pessoas são diferentes e todas elas pensam de forma diferente e todas elas podem interpretar no limite a Bíblia de forma diferente. Nós na Igreja Católica temos uma coisa que é fantástica, que é a possibilidade de haver uma entidade, que é a Igreja, que nós acreditamos, porque Cristo nos disse que é guiada pelo Espírito Santo e que nos diz, muito bem, esta interpretação está certa, esta interpretação está errada, ou até que nos diz, em muitos casos, que naturalmente dentro daquilo que é o depósito da fé, que relativamente, por exemplo, a esta passagem da Escritura ou o que for, não há uma leitura oficial da Igreja. Pode haver várias interpretações e há imensos casos em que isso acontece. E por isso, mais do que ser uma estrutura burocrática e rígida, é na realidade uma questão que, pelo menos a mim, e que eu acho que aos católicos em geral, dá uma grande tranquilidade, que é saber que, apesar de todos nós termos opiniões diferentes, apesar de sermos todos muito diversos, vai haver ali alguém que clarifica. Vai haver ali uma solidez que nos indica qual é que é o verdadeiro caminho. Vasco. Bernardo, só aqui uma coisa, porque tudo o que estás a dizer de facto é espetacular, de facto é ótimo que possamos viver nesta segurança, não é? Segurança de, obviamente, porque a CDF também atua em profunda união com o Ministério Petrino, com o Ministério do Papa, não é? E nós sabemos, na nossa fé, dizemos que o Papa é que nos confirma na fé, não é? Portanto, como aliás Jesus disse a São Pedro, não é? O Papa confirma-nos na fé, mas dizer aqui só uma coisa, porque depois, e tem a ver com o que tu acabaste de dizer, é que depois há quem estiver a ouvir isto pode pensar, bem, pronto, de facto há esse perigo da burocracia, da doutrina, como tu estás a referir, mas aqui eu remeto para Newman, aliás, a quem, e convido desde já para que vão ouvir o nosso episódio sobre o cardeal John Henry Newman, São John Henry Newman, que está focado mais no livro que ele escreveu, na autobiografia espiritual,
ou autobiografia teológica, como costumam dizer, a Apologia Pro Vita Sua, mas que acabamos por mencionar também o que ele escreveu sobre o desenvolvimento da doutrina, não é? E isto para dizer que, e ele próprio no livro que ele escreve, na Apologia Pro Vita Sua, ele explica que ele é um converso, não é, do anglicanismo para o catolicismo, e uma das coisas que ele diz é que, quer dizer, há muita coisa na igreja, na doutrina da igreja, que ainda está em aberto. Portanto, às vezes as pessoas pensam, pronto, a igreja é esta espécie de, como é que eu ia dizer, ditadura do pensamento a um ponto extremo. Percebes o que eu estou a dizer? Que não se vais ser católico, então deixas de pensar, abdicas de pensar. Muito pelo contrário, quer dizer, o pensamento teológico é fecundíssimo na história, em toda a história da Igreja Católica, e há muito espaço ainda para se pensar e para se matutar, se quiserem. O Bernardo desculpa lá, Bernardo, desta parte, mas vale a pena. Há umas semanas o Bernardo mandou-me um vídeo. No fundo era um debate de 2 horas entre uma teóloga católica e um padre dominicano sobre a questão da mentira, se há casos ou não em que mentir seja lícito, ou então se mentir é sempre mau. Pronto, isto para dizer que a Igreja não diz que mentir é sempre mau, nem diz que há casos em que mentir é bom. Mesmo dentro da Igreja há santos que dizem uma coisa, santos que dizem outra. Isto para dizer Vasco, atenção, desculpa, sem querer estar a entrar demasiado em detalhe. Não é mentir seja bom, aqui a questão é haver casos em que mentir seja permissível. Exatamente, em certas e determinadas ocasiões. Sim, não é desejável. Desculpa. Tens razão, e para não confundir. O quê? Afinal, a Igreja diz que mentir é bom. Não é isso que eu estou a dizer. Mas em certas e determinadas situações que uma mentira possa ser moralmente válida, aceita. Mas pronto, isto é só para dizer que na Igreja há muito tema que ainda está em aberto, e por isso é que, quer dizer, por isso é que também as faculdades de teologia são tão importantes. Mas a dizer outra coisa, no tema que vamos abordar agora, tem a ver com algo que a Igreja leva muito a peito, não é? Que é a lei natural, não é? Que é, se quiserem, aquilo que desde a criação Deus escreveu no coração humano, escreveu como sendo, se quiserem, a ordem natural das coisas. Portanto, por isso daqui a bocadinho, quando ouvimos a palavra desordenado, se uma coisa é desordenada é porque diz respeito a uma ordem, não é? E essa ordem nós acreditamos como sendo da lei natural. Ou seja, por isso é que há questões em que não há de facto tema para debate, não é? Pronto, isto só para dizer que em relação aqui quando o Bernardo dizia há pouco, em relação a estes temas, em relação a estes temas, se um bispo ou um padre, ou enfim, no limite, se um papa, desculpem-me a ousadia, disser algo contrário, quer dizer, se tem a ver com a lei natural, quer dizer, a pessoa vai estar errada, não é? Ou seja, a doutrina é o que é, mas pronto, isto também explicaremos adiante. Isto só para dizer uma coisa que é muito rápido, que é, ainda há muito tema na Igreja que está em aberto e em discussão, não é? Mas há temas, e estes que vamos ver, que têm a ver sobre a lei natural, que não há discussão possível, não é? Ou seja, porquê? Porque a Igreja não se pode contradizer a si própria, não é? Isto tem a ver, desculpa, eu estava a falar sobre Newman, e Newman explica no seu famoso ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina, não é? Da doutrina cristã. Ele diz que o desenvolvimento da doutrina implica necessariamente que o aspecto final, se quiserem, da doutrina nunca contradiga a ideia original, não é? Isto é muito interessante, nunca pode contradizer a ideia original. E aquilo que nós verificamos na doutrina da Igreja Católica, mesmo que muitas pessoas tentem sempre arranjar maneiras de mostrar ao contrário, mas enfim, acabam por não ser verdadeiras, mas também não vamos entrar neste detalhe, mas de facto a doutrina não se contradiz. E aqui, insisto num ponto, doutrina é doutrina. Aquilo que um padre, um bispo ou um papa fez na história não é doutrina. A doutrina é o pronunciamento oficial da Igreja em relação a determinado tema, não é? Portanto, se alguém que seja parte da Igreja tenha feito o seu contrário, não quer dizer que a doutrina se contradiz, quer dizer que essa pessoa pecou, basicamente. Pronto. Mas a doutrina não se contradiz. Desculpa, Bernardo, foi aqui uma parte grande, mas estou tão empolgado com a tua forma de explicar as coisas para que me apeteceu fazer esta parte. Boa. Eu espero que os nossos ouvintes ainda estejam aqui. Pronto, para os que ficaram depois desta conversa toda do Vasco, vamos então olhar agora um bocadinho para o documento. Ou melhor, não vamos ler o documento, vamos convidar-vos a lerem o documento, que é muito curto, lê-se super rápido, 5 minutos, 10 minutos, não sei, mas lê-se muito rápido, é um documento curto.
muito bem fundamentado. E vamos pôr o link na descrição do vídeo, para o link para poderem aceder mais facilmente. Para além do documento, há também uma nota explicativa sobre o documento, por isso está lá tudo. E vamos só ver aqui, então, resumidamente, o que é que o documento diz. Então, este documento é um documento que responde a uma pergunta, que a pergunta é: a Igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo? Ou seja, aqui a pergunta não é a Igreja deve ou é de acordo com a doutrina, não, isso não é o que está em causa, é dispõe do poder, ou seja, mesmo que na opinião de um bispo ou de quem fosse, se achasse que se devia abençoar pessoas não, mas relações de pessoas do mesmo sexo, a Igreja, mesmo que quisesse, não tinha esse poder, porque ia contra aquilo que é a sua mensagem fundadora, aquilo que é o ensinamento de Cristo. E porquê é que vai? É o que a nota explica. Então, primeiro ponto, explica que a verdade e o valor das bênçãos, e as bênçãos são na Igreja aquilo que se chama sacramental. Sacramental, citando o catecismo, são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, são significados e se obtêm pela oração da Igreja, efeitos principalmente de ordem espiritual. Ou seja, por exemplo, a água benta é um sacramental, quando nós fazemos o sinal da cruz é um sacramental, aquelas velas benzidas de Fátima ou numa celebração qualquer também são um sacramental. Ou seja, as nossas alianças, desculpa, as Bernardo, nossas alianças, exatamente, casados, são um não é? sacramental. Exatamente. Ou seja, há uma série de objetos que são sacramentais. Ou seja, são, portanto, realidades que nos ajudam ou que nos ajudam a estar mais abertos aos sacramentos, não sendo eles sacramentos. Portanto, a receber a graça de Deus. Visto que os sacramentos são uma via de se receber a graça de Deus. Por exemplo, sim, não, ia dizer que o catecismo diz que, ou seja, nos sacramentais, logo em primeiro lugar, e os mais importantes são de facto as bênçãos, não é? As bênçãos são os sacramentais mais importantes, não é? Claro. É o catecismo. Ou seja, obviamente disseste bem, água benta e tudo essas coisas todas, mas na hierarquia, se quiser, dos sacramentais, as bênçãos ocupam o primeiro lugar. Eu não sabia, por acaso, lá está, também estas coisas servem para nós aprendermos, eu não sabia que as bênçãos dentro dos sacramentais eram, se quiseres, aquilo que estaria no topo das hierarquias, e faz todo sentido. Pois é, por exemplo, quando um casal celebra as bodas de pratas e, portanto, na missa recebe uma bênção especial, trata-se então de um sacramental, que neste caso está orientado a qual sacramento? Ao sacramento do matrimónio, naturalmente, tal como a Igreja o concebe. Esse casal, ao receber essa bênção, recebe graças para viver com maior fervor o seu matrimónio, ou pelo menos isso se espera. Abençoar uma união de pessoas do mesmo sexo seria, nesta leitura do que é que são sacramentais, no mínimo um contrassenso, não é? Porque se um sacramental é algo que nos ajuda a aproximar de Deus, e se a Igreja diz que a união entre pessoas do mesmo sexo é algo que vai contra aquilo que são os ensinamentos de Deus, naturalmente que a Igreja não pode utilizar um sacramental, neste caso uma bênção, para abençoar essa relação. Coisa diferente, e já estou aqui a passar um bocadinho à frente, é dizer se a Igreja pode abençoar uma pessoa com tendências homossexuais, e a resposta, spoiler alert, é claro que sim. Porquê? Claro. Porque a pessoa homossexual é amada e querida por Deus. Exatamente. E é orientada a Deus. Todas as pessoas são. É o seu fim último, pelo menos de acordo com o ensinamento da Igreja, que é o ensinamento que faz que eu acolhemos. Bernardo, só uma coisa, de acordo com o ensinamento da Igreja e de acordo com o que vem escrito na própria nota. A nota diz, quer dizer, que obviamente abençoar pessoas, indivíduos, e que esse indivíduo tenha interações por pessoas do mesmo sexo, quer dizer, que obviamente que a Igreja abençoa, no sentido de, como tu acabaste de dizer, para viver melhor a sua fé. Não. Portanto, ou seja, há bocado usaste a palavra contrassenso, não é? Seria um contrassenso, uma bênção sobre uma união de pessoas do mesmo sexo. Eu diria até, para usar aquela palavra que muitas vezes está orientada para a Igreja, seria uma hipocrisia, não é?
Porque, no fundo, uma coisa dizes que não, isto não pode acontecer, o casamento. Mas, por outro lado, estás a dizer, mas eu posso abençoar. Portanto, isso, de facto, acaba por ser hipocrisia. Portanto, e lá está, como a nossa fé faz sentido e tem de fazer sentido, não se pode dar o caso, não é? Pois, e aqui, porque esta nota aqui gerou logo enorme controvérsia, como gera qualquer coisa que seja sobre, infelizmente, sobre este tema. Eu acho que estas controvérsias toda esta polémica, todo este fogo inquisitorial, isto sim, inquisitorial, nas redes sociais e nos jornais e tudo mais, eu acho que fazem um péssimo serviço às pessoas que de facto lutam com estas situações e pessoas que de facto sofrem muito com tudo isto. Acho que não é um serviço nada bom que lhes está a ser feito, estarem sempre a falar e a pisar e a chatear com estes assuntos. Mas estava a dizer que uma coisa que surgiu desse debate, essa polémica, foi, por um lado, como estávamos a dizer, pessoas que diziam que isto aqui foi a CDF que disse, mas não, o Papa Francisco pensa de outra forma, e esse mito já desmentimos, mas houve outro mito que também surgiu nas notícias, que foi o mito de dizer que muita gente ficou desiludida com o Papa, porque estavam à espera que o Papa fosse mais aberto, quer dizer, isto tudo, toda esta ideia de que o Papa era mais aberto, entre aspas, às uniões entre pessoas do mesmo sexo, veio daquele equívoco de uma vez do padre num avião ter dito: quem sou eu para julgar, como se dizer quem sou eu para julgar, que ainda por cima foi uma frase tirada do contexto, mas não interessa agora estar a desenvolver muito esta ideia, como se dizer isso fosse aprovar o que quer que seja. Aliás, se vale a pena ver alguma coisa do Papa, se calhar é ler aquilo que ele escreveu ou que ele assinou. E portanto, pegando na Amoris Laetitia, que é um documento do Papa, está lá escrito muito claramente, e a Amoris Laetitia é um documento que é de 2016, portanto, isto não devia ser novidade para ninguém, a posição que o Papa tem sobre estes assuntos. No ponto 251 da Amoris Laetitia diz que no decurso dos debates sobre a dignidade e a missão da família, não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimónio e a família. Portanto, quem fica surpreendido com o Papa ter assinado esta nota, eu acho que se calhar é porque está um pouco mal informado sobre o que é que o Papa tem andado a fazer nos últimos anos. Avançando. E o que tu estás a dizer, tem precisamente a ver com o segundo ponto. Essa citação do Papa e o que eu estou a dizer, a ver com o segundo ponto. E esta situação, exatamente, obrigado por tiraste umas palavras da boca, porque é exatamente isso. O segundo ponto que eu agora vou dizer, que é a segunda linha, se quiserem, argumentativa da nota da CDF, fala precisamente sobre isto, que é: as uniões homossexuais, como vimos, não estão de acordo com aquilo que a Igreja ensina, que são os desígnios de Deus inscritos na criação e plenamente revelados por Cristo Senhor. Aliás, este ponto da Amoris Laetitia que eu citei é um ponto que está citado também na nota. Assim como a Igreja não pode abençoar qualquer união que implique uma prática sexual fora do matrimónio, mesmo que seja estável e entre pessoas de sexos diferentes, ela não pode, objetivamente e obviamente, abençoar uniões homossexuais, porque nenhuma destas uniões corresponde então à tal unidade, a união indissolúvel de um homem e uma mulher, aberta por si à transmissão de vida, que é o casamento, não é? E que apenas se verifica no casamento, tal como é aceito pela Igreja. Ou seja, outra coisa que é importante aqui referir, no primeiro ponto, ou ainda há bocadinho, eu já disse que a Igreja disse que não se pode, não tem o poder, mesmo que quisesse, não conseguiria fazer, não tem o poder de abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo. Não se trata aqui de uma discriminação injusta relativamente às pessoas que estão nessas uniões. Qualquer pessoa, independentemente das atrações que sente, se não viver uma relação orientada de acordo com aquilo que a Igreja ensina, não pode receber uma bênção. Por exemplo, não pode receber uma bênção uma pessoa que esteja divorciada e que esteja a viver com outra, no caso uma mulher divorciada com outro homem, ou vice-versa. Nem pode receber uma bênção
um casal de namorados que vive junto e que, não estando casados, tem relações sexuais. Portanto, não é aqui uma questão da homofobia, como agora tudo parece ser homofobia. Porque senão teria-se naturalmente dizer que esta nota também é heterofóbica e sei lá mais o que é fóbico. Mas Ponto. posso só dizer uma coisa, o Diz. sufixo fóbico hoje em dia é usado para tudo e mais um par de botas. Pois, usam tanto a coisa que deixa de ter significado, não é? E depois, finalmente, uma terceira linha que a nota explica para a Igreja não ter o poder, não é a Igreja não querer, mesmo que quisesse, não é uma questão de querer ou não. Obviamente que a Igreja só quer fazer aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor, mas aqui nem sequer tem o poder, mesmo que houvesse um Papa, eventualmente, não é o caso, já se percebeu, mas mesmo que houvesse um Papa que fosse a favor, que quisesse mudar a doutrina da Igreja e fazer uma grande revolução dentro da Igreja e permitir casamentos entre pessoas do mesmo sexo dentro da Igreja, a Igreja continuaria sem poder. Não há homem nenhum, nem conjunto de homens nenhuns que possa mudar aquilo que é o ensinamento da Igreja, porque é um ensinamento que vem do próprio Cristo. Pronto. Neste caso, lei natural, não é? Se é lei natural, não... Enfim, vem desde a criação, portanto, não há vem desde a criação, exatamente. Não há como alterar. E, portanto, está aqui a nota a dizer, entretanto, entusiasmei-me, mas a nota está a dizer que o erro é que se poderia ser facilmente induzido ao assemelhar a bênção das uniões de pessoas do mesmo sexo àquela das uniões matrimoniais. Temos aqui uma razão de ordem pastoral, e como a pastoral não pode naturalmente separar da doutrina, seria errado estar a realizar algo que fosse contra a doutrina. Ou seja, o que é que isto aqui quer dizer ao fim e ao cabo? Era perigoso a Igreja permitir a bênção sobre uniões de pessoas do mesmo sexo, porque isso poderia, de alguma forma, ter alguma semelhança à bênção que se faz sobre os noivos que vão casar, porque também há uma bênção para os noivos. E a Igreja não quer estar a induzir em erro, ou não deve sequer, mesmo que quisesse, não podia estar a induzir em erro dessa forma. E, portanto, esta proibição não se trata de nenhum tipo de discriminação injusta ou maldade. Aliás, não é uma proibição, esta nota, esta clarificação, já tinha dito há bocado e temos de ser cuidadosos com as palavras. Não é nenhum tipo de discriminação injusta. Pronto, é outra coisa que é importante dizer. Discriminação, hoje em dia parece que discriminação é uma coisa má. Discriminação não é uma coisa má, discriminação é uma coisa boa. Se eu for recrutador numa empresa e me chega uma pessoa com um currículo em que tem, sei lá, 10 anos de experiência naquela função que eu quero, e outra pessoa que no currículo não tem sequer nenhuma experiência, nem tirou um curso da mesma área, naturalmente que eu vou escolher a pessoa que tem mais experiência. Isto aqui é uma forma de discriminação, mas não é uma discriminação má, é uma discriminação. Portanto, quando se fala em discriminação e má, é discriminação injusta que nós estamos a falar. Mais uma vez aqui para clarificar as palavras. E nesta nota não é uma discriminação injusta, nem muito menos nenhuma maldade por parte da Igreja. E como eu estava a dizer, não se trata de uma proibição que se aplica apenas às pessoas que vivem numa relação homossexual. É uma consideração que se aplica a todas as relações, ainda que estáveis, que impliquem uma prática sexual fora do matrimónio. Portanto, já dei os exemplos, os casais de namorados que vivem juntos, ou pessoas divorciadas, divorciadas e recasadas, atenção. Divorciadas, recasadas, naturalmente, também estão impedidas de receber bênçãos em virtude da natureza e do significado da própria bênção, como explica a nota. Mesmo que a Igreja ou algum sacerdote quisesse alterar tal imperativo, já dissemos, não era possível, porque além de pecaminoso, seria simplesmente ineficaz e vazio de significado. Além disso, aqui para terminar aqui este sumário da nota, ao permitir a bênção nestas situações, a Igreja estaria como cá a provar as uniões, induzindo em erros fiéis quanto aos seus ensinamentos. E é por esta razão também que a Igreja, e a nota é muito clara a explicá-lo, pode abençoar pessoas que tenham tendências homossexuais ou que sintam atrações por pessoas do mesmo sexo e que queiram viver conforme a proposta de Deus, mas não pode abençoar as suas relações. Ou seja, a Igreja pode abençoar relações, naturalmente, com pessoas do mesmo sexo. Portanto, a Igreja abençoa, sim, as pessoas, a Igreja abençoa, sim, todos aqueles que querem viver de acordo com a lei natural, que querem fazer, mesmo com todas as suas limitações, toda a gente pode receber uma bênção, não pode abençoar
aquilo que vai contra a própria Igreja, o próprio ensinamento de Deus e a lei natural. Vasco, passo da palavra. Exatamente, portanto, obrigado, Bernardo. As três razões, não é? Portanto, a questão de uma bênção ser um sacramental portanto, e se é um sacramental faz referência a um sacramento, portanto, neste caso estas bênçãos não fariam referência a um sacramento, portanto não pode haver sacramental para estas uniões, eu disse bênçãos, mas foi para estas uniões. Em segundo lugar, estas uniões vão contra os desígnios de Deus inscritos na criação, e em terceiro lugar é induzir os fiéis em erro. Pronto, portanto são estas as três razões, os três motivos que levam esta nota da CDF a dar uma resposta negativa, não é? E é curioso, o Bernardo já falou, não é? Portanto, isto é uma resposta a uma pergunta. Aliás, responsum ad dubium, para usar o latim, é engraçado também, o latim também nos ajuda a perceber a origem das nossas palavras. Dubium aliás, dúbio vem de dubium, portanto, incerteza, pergunta, não é? Portanto, isto é uma resposta a esta pergunta, a esta incerteza, e é muito clara, e mais uma vez convido-vos a ler. E ela vem, como disse também o Bernardo há pouco, acompanhada de um comentário, um texto muito curto, e o comentário diz que esta resposta à incerteza, à pergunta, e diz o comentário, é centrada sobre a fundamental e decisiva distinção entre as pessoas e a união. Pronto, isto é muito importante, porque agora também vou dar aqui, há bocado já referimos o catecismo, mas vou agora também em maior detalhe dizer o que diz o catecismo, e esta questão de separar fazer a distinção entre pessoas e a união. Isto é um ponto essencial da doutrina católica, que é o de separar o pecado do pecador, não é? Portanto, neste caso, as pessoas são os pecadores e a união é o pecado, não é? E nós fazemos isto, não é? Nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado, não é? São duas palavras muito fortes, não é? Para um católico, porque amar significa, no sentido católico, dar a vida. Então, nós damos a vida pelo nosso próximo, logo pelo pecador, porque o nosso próximo, como já dissemos desde o início, nós somos todos pecadores, não é? E aqui vemos, por exemplo, o exemplo a parábola do bom samaritano, não é? Que diante daquele homem que estava ferido e quase sem vida, de alguma forma deu a vida, cuidou dele, garantiu que ele ficava bem. Mas por outro lado, odiamos, e odiar não é uma palavra para chocar, é o que é, odiamos o pecado, não é? Odiamos ofender a Deus, não é? Odiamos ofender a Deus. E isto também, retomando aqui um exemplo famosíssimo da Sagrada Escritura, quando no episódio da mulher adúltera, não é? Que é apanhada em flagrante pelos fariseus, não é? Que põe Jesus à prova, não é? Como é que é? Esta mulher foi apanhada em flagrante, cometendo adultério, não é? Vamos ou não vamos apedrejá-la como manda a lei de Moisés, não é? E Jesus, obviamente, já sabe aquela resposta, que é uma resposta para todos nós, não é só para aqueles fariseus, é para todos nós. Aquele que nunca tiver pecado, atira a primeira pedra, não é? Lá está, como somos todos pecadores. O Bernardo, estamos sempre a referir que somos pecadores, mas de facto é notável, não é? Esta democracia, se quisermos, na Igreja, de que somos todos pecadores. Não há nenhum de nós, sem ser Nossa Senhora, não é? Que não tenha tido pecado. E vemos Jesus, que é Deus, mas todos somos pecadores, e a resposta de Jesus, quando não é resposta, vira-se para a mulher e diz: ninguém te condenou, não é? E ela diz: não, nem eu te condeno, não é? Agora vai e não tornas a pecar, não é? Nem eu te condeno. Porque é que Jesus diz isto? Porque ama o pecador. Agora vai e não tornas a pecar. Porque é que Jesus diz isto? Porque detesta, odeia o pecado, não é? Portanto, é muito interessante. Desculpem lá esta parte, mas se quiserem, isto aqui é a base da Sagrada Escritura, não é? Ou melhor, é a base desta nota. Desculpa, estou-me a confundir. É a base doutrinal desta nota, que está fundamentada na Sagrada Escritura. E é a base fundamental também de toda a doutrina da Igreja em relação à homossexualidade. E se vocês forem ao catecismo, não é? Se formos todos ao catecismo da Igreja Católica, que é facilmente acessível pela internet, nos pontos 23, 57
a 2359, portanto são 3 pontos, está já explicada aquilo que é a doutrina da Igreja Católica em relação à homossexualidade. Eu vou ler muito rápido, só para termos aqui presente, mas depois também convido-vos todos a ler, porque lá está. Se o Bernardo há bocado disse que é importante ir à fonte, neste caso a esta tal nota da CDF, acho que talvez ainda mais importante é ir à fonte das fontes, que é perceber no catecismo o que é que a Igreja realmente diz em relação a isto. Portanto, diz a Igreja, muito rápido. São 3 pontos, eu vou lê-los rápido. O primeiro ponto diz: a homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem-se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, e não é, isto é importante, lá está, porque é aquela citação errada do observador. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Portanto, o que são depravações graves não são as pessoas, são os atos de homossexualidade. Pronto, só para referir, portanto, a pessoa do observador, o jornalista, ou deu mal, enfim, ou infelizmente foi propositado. Retomo, peço desculpa. Isto obviamente não é no catecismo. Retomo o catecismo. São contrários à lei natural, os atos da homossexualidade, fecham o ato sexual ao dom da vida e não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva, sexual, não podem em caso algum ser aprovados. Pronto. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto diz: um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão, objetivamente desordenada, uma vez mais, é a propensão que é objetivamente desordenada, não é a pessoa. Retome a citação. Constitui, para a maior parte deles, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. O Bernardo e eu, é com respeito, compaixão e delicadeza que estamos a falar sobre este tema todo neste episódio. Retomo o catecismo. Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. Último ponto, portanto, 2359. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Fim de citação. Isto é o que a Igreja diz, proclama como doutrina em relação à homossexualidade. É exigente, sem dúvida. É condenadora e opressora e homofóbica e etc e tal? Não nos parece. Pelo menos, é assim, este tipo de linguagem claramente não nos parece ser de uma doutrina opressora que manda odiar e que manda desprezar. Pelo contrário, refere que estas pessoas não podem ser alvo de qualquer discriminação injusta, devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. Pronto. E que aquilo que é desordenado... Vasco, deixa-me dizer isto, está aqui escrito, está aqui claríssimo. O catecismo é, mesmo para as pessoas que não são católicas ficam a saber, é onde está escrito as verdades fundamentais que os católicos acreditam. Portanto, qualquer católico que se veja a ser homofóbico ou qualquer outro tipo de discriminação, mas neste caso estamos a falar deste, que seja homofóbico, está a ir contra o catecismo. Portanto, não é a Igreja que é homofóbica, obviamente que não, nem muito menos podem as pessoas ser homofóbicas por serem católicas. E é outro contrassenso de estar a dizer isso. O que o catecismo nos ensina é muito claro. Temos de respeitar estas pessoas, como temos de respeitar todas, mas temos de respeitar estas pessoas. Portanto, não há aqui dúvida absolutamente nenhuma quanto àquilo que a Igreja ensina relativamente às pessoas com tendência homossexual. Tal e qual, tal e qual. Agora, obviamente há aqui temas que também não vamos abordar neste episódio, não porque queiramos, mas porque são assim, dá pano para mangas. Por exemplo, as pessoas homossexuais serem chamadas à castidade, não é? Que é uma palavra também que hoje em dia é muito mal compreendida pelas pessoas, sendo que a castidade é uma virtude, e sendo uma virtude, todos nós, todos somos, todos casados, padres, bispos, papas, homossexuais, o que seja, todos somos chamados à castidade, não é?
Mas obviamente E a castidade eles são dava para um chamados. episódio sozinha, ou para mais, Exatamente. E para devemos 1000 episódios. Olha o Papa João Paulo II, São João Paulo II, fez que, pai, que 154 episódios, entre aspas, exatamente, que foi da exatamente. teologia do corpo, A não é? teologia Quer do dizer, não corpo. sei agora quantos é que foram, acho que foram 150 e tal, não sei Eu se acho que tens foram melhor 130 e presente que eu. tal, mas pronto. 130 e tal, pronto, foram mais Acho de que foi. 100 episódios sobre a Isso sem castidade, dúvida. portanto, Exatamente. dá mais que pano para mangas. Peço desculpa. Não faz mal. Episódios, catequeses neste caso, dadas na Praça de São Pedro todas as quartas-feiras, entre, meu Deus, creio que 79 e 81, agora não, ou 83, agora não quero estar aqui a dizer geneiras, É mas por pronto. aí, por aí. Mas isso creio que um episódio sobre a teologia do corpo, que é como se chama, o corpo dessas, ou seja, essas catequeses todas do Papa João Paulo II, formam, se quiserem, um corpo à qual se dá o nome de teologia do corpo. Um corpo, peço desculpa. Eu acho que pronto, Peço para a desculpa. próxima. Hoje não estás inspirado, dá mais um gol na cerveja. Formam um sistema teológico ao qual se dá o E nome de pior teologia do ainda, corpo. Mas esquece, pronto. esquece. Vamos Mas avançar, ainda vamos bem, avançar. mas ainda bem que falas de São João Paulo II, porque ele, precisamente na teologia do corpo, ou seja, ele explica qual é que é, o que é a natureza do casamento e aquilo que é proposto por Deus para a união entre o homem e a mulher. E ele diz que tem que ser uma... Há bocado falaste entre a união indissolúvel de um homem e de um homem, de uma homem, já estava aqui a ser muito moderno, de um homem e uma mulher aberta por si à transmissão da vida, não é? Isto é, se quiseres, Definição de casamento. a definição de casamento. Mas o Papa João Paulo II, obviamente, complementando isto que disseste há pouco, fala em 4, se quisermos, adjetivos ou atributos em relação ao casamento, que é uma união livre, total, fiel e fecunda, não é? E esta união que é livre, total, fiel e fecunda, e assumindo cada um destes atributos se quiserem, de alguma forma independente e que todos têm de ser verificados, isto só existe no casamento, não é? E só existe no casamento entre um homem e uma mulher, porque de facto a fecundidade, quer dizer, não é um elemento menosprezado, antes é um elemento querido pela nossa fé, não é? Obviamente depois isto remete-nos para o livro do Gênesis, não é? Que partilhamos obviamente como se costuma dizer, os nossos irmãos mais velhos, os judeus, as pessoas da religião judaica, o livro do Gênesis, em que Deus diz, não é? Multiplicai-vos, não é? Multiplicai-vos e dominai a terra, não é? Dominai, obviamente, neste sentido enfim, de a tratar bem, no fundo também é importante, mas multiplicai-vos, não é? Portanto, esta questão Laudato si. Laudato si, exatamente. Mas esta questão da fecundidade, pronto, não é um pormenor, é essencial. Portanto, livre, total, fiel e fecundo. E, de facto, uma união entre dois homens ou uma união entre duas mulheres não pode ser... Pode no limite haver liberdade, pode até haver totalidade, pode haver um desejo de totalidade, de entregar totalmente àquela pessoa, mas falta o caráter da fecundidade, não é? Isto obviamente remete-nos também para a questão da teologia do corpo. Porquê? Porque para Deus, e para os católicos, nem o nosso corpo é fruto do acaso, não é? Ou seja, e por isso é que porque é que um ato homossexual é desordenado? Porque vai contra uma ordem criada desde sempre por Deus, e a que nós referimos sempre que falamos em lei natural, não é? Em que até os corpos, não é? Os nossos corpos foram criados com uma ordem, com um propósito, não é? E de facto, quer dizer, aqui enfim, arrisco ser um bocadinho arrogante, mas quer dizer, não é preciso... São precisos dois dedos de testa para perceber que o corpo do homem e o corpo da mulher são complementares e que, complementando-se, chegam inclusive a gerar nova vida, não é? Portanto, por isso é que o ato homossexual é desordenado, porque vai contra esta ordem que nós acreditamos que é criada e querida por Deus, e por ser criada e querida por Deus, não é ao caso. Por isso mesmo, faz-me imensa confusão quando vejo cristãos e até católicos a dizer que isto é tudo um pormenor, faz-me imensa confusão. Como é que eles podem acreditar num Deus que tivesse criado no corpo do homem e da mulher com um propósito, mas que lhe admitisse exceções, sei lá, por capricho ou por que seja? Não faz sentido nenhum. Deus criou tudo com uma ordem, né? Nós olhamos à nossa volta, vemos as árvores que crescem, vemos todo o ciclo das águas, quer dizer, e vemos que tudo faz sentido, que tudo obedece a uma ordem. Porque é que em relação ao corpo humano Deus não quereria manter e exigir que se respeitasse essa ordem?
Mas pronto, enfim, isto é algo que também que deixamos para exame de consciência daqueles que nos ouvem, não é? Respeitar e obedecer a ordem de Deus, não é? E a ordem natural, uma vez mais, lei natural, e por isso é que estas uniões, não é? Não fazem sentido. Mas uma vez, e repito o que o Bernardo disse há bocado, não é só a questão da união entre pessoas do mesmo sexo, é também uniões fora do casamento, porque se o casamento é a união livre, total, fiel e fecunda, não é? Quer dizer, também não admite tantos outros casos, e não vou repetir, mas que o Bernardo disse há pouco, que também acabam por não respeitar de forma independente cada uma destes atributos. Mas pronto, isto é a doutrina da Igreja. É por isto que a Igreja não pode admitir nem as uniões, ou seja, abençoar as uniões, nem os próprios atos, que os têm como desordenados. Não obstante, respeita às pessoas, apela a que sejam amadas, como Jesus amou qualquer pecador, e por isso a qualquer um de nós, não é? Insistimos sempre neste facto, e que não se lhes deve, de forma alguma, discriminar de forma injusta. Pronto. Portanto, isto em relação àquilo que é, se quiserem, a doutrina. Podem, se calhar, embirrar com a questão do livre, total, fiel e fecundo, mas isto obviamente também nos remete para aquilo que quer dizer, é preciso ir ver o capítulo 5 da Epístola de São Paulo aos Efésios, não é? Em que ele resume o casamento, não é? O casamento é a imagem da entrega, o casamento entre um homem e uma mulher é a imagem de entrega de Cristo na cruz pela sua igreja, não é? E Jesus na cruz, Jesus que é o esposo e a igreja que é a esposa, não é? Jesus deu-se totalmente, livremente, com total fidelidade e com tal fecundidade ao ponto de a sua união com a igreja ter gerado tantos filhos que somos nós os batizados, não é? Portanto, isto para dizer, quer dizer, é de uma ordem absolutamente inimaginável, não é? Insondável, aquilo que a igreja tem para o casamento, não é? Quer dizer, é grandiosíssimo, não é? É grandiosíssimo. E pronto, isso é que e nestes casos não se pode verificar isto, não é? Não se Mas pode para o casamento, verificar. e aqui o casamento numa união muito, muito concreta, que é, aliás, numa dimensão muito concreta, que é a dimensão da sexualidade, não é? Tanto o casamento dava para 1000 episódios, a sexualidade dava para outros Claro. 1000 episódios, e é pena não podemos agora estar a aprofundar muito, mas aqui o problema não é as pessoas. Obviamente não é as pessoas, já percebemos, nem sequer é a tendência ou as tentações que as pessoas têm, as pessoas homossexuais no caso, as pessoas homossexuais, já estou a utilizar a terminologia do mundo, as pessoas com tendências, porque é que eu não digo, porque é que nós na igreja não dizemos pessoas homossexuais? Porque achamos que as pessoas não são definidas pelas tentações, ou pelos desejos, ou pela cor, ou pelo sexo, ou pela raça. As pessoas não são definidas por nenhuma dessas características, as pessoas são queridas e amadas por si só. Por isso é que nós dizemos pessoas com tendências homossexuais. Não é a pessoa homossexual, não faz disso outro tipo de pessoa. É pessoa, como todas as outras. Mas estava eu a dizer, o problema não é nem a pessoa, obviamente, nem a tendência, nem as atrações que a pessoa sente. O problema aqui é a visão errada da sexualidade que se encerra neste tipo de relações. Ou seja, a relação entre a união, no caso, entre pessoas do mesmo sexo, está orientada para a relação, a sexualidade entre pessoas do mesmo sexo, que é o cerne do problema. Estamos a falar de doutrina e, portanto, permite-me ir aqui ao cerne do problema para ficar claríssimo aqui o problema. Não é tentação nem é pessoa. O problema é a visão errada de sexualidade que se encerra neste tipo de uniões. E é isto que é importante deixar muito claro. Porque o desígnio, a ideia, a proposta que a Igreja tem para a sexualidade é uma coisa tão bonita, tão bela, e que constantemente é mal compreendida e é completamente adulterada pela literatura, pelos filmes, pelas telenovelas, pelas séries das Netflix desta vida. E é uma pena, porque eu acho que mais pessoas houvesse a saber qual é que é a proposta da Igreja, mais pessoas iriam ser, neste âmbito concreto, não é? Que eu acho que é um âmbito muito importante hoje em dia, que é o âmbito da sexualidade. Mais pessoas percebessem melhor qual é que é a proposta da Igreja para a sexualidade e para o casamento,
eu acho que mais pessoas adeririam. E além disso, no meu caso muito concreto, não sei no teu, durante muitos anos eu tive uma ideia muito errada sobre o que é que a Igreja dizia sobre a sexualidade, e quando finalmente me apercebi do que é que a Igreja ensinava, mudou completamente a minha vida. Teve muito relacionado com a minha grande conversão que eu tive no ano de 2014, foi no ano de 2014, teve também relacionada com compreender melhor aquilo que era a proposta da Igreja, que eu não percebia, porque eu tinha uma visão de sexualidade, que era a visão das telenovelas e das revistas e que o mundo nos dá, e percebi que havia uma coisa muito melhor, muito mais bonita e que me poderia fazer muito mais feliz. Também e isso foi tu, uma das Bernardo. coisas que me fez mudar. Também tu, Brutus. Bem, neste caso não, neste caso é... obviamente isso também é a minha história, não é? Se é a minha história, não... E é a história de tanta gente, Vasco, tantos nossos amigos. E o problema aqui está mesmo em... e aqui culpa também da Igreja. Não vamos estar a dizer, o mundo é mau, a Igreja é boa. Não, a Igreja não é a Igreja naturalmente, mas as pessoas que representam a Igreja, as pessoas que agem em nome da Igreja, às vezes também têm um bocadinho de culpa nisto, porque efetivamente nos últimos anos temos observado que a Igreja não tem sido capaz de explicar com qualidade e de forma convincente, mas explicar bem aquilo que a própria Igreja ensina. Porque os ensinamentos da Igreja são ensinamentos que não são transcendentes nem que vão contra a nossa natureza. Não, é exatamente o oposto. São ensinamentos que são a nossa natureza. E, portanto, nós, naturalmente, ao confrontarmos com esses ensinamentos, numa primeira fase, alguns deles podem fazer com que sintamos alguma resistência porque vão contra a forma de nós vivermos, mas se formos honestos connosco próprios e se olharmos para as coisas com os olhos do coração, vamos perceber que aquilo é o que faz mais sentido e que aquilo é efetivamente aquilo que nos faz felizes. E a Igreja não tem sido capaz de explicar qual é que é a sua própria proposta. Se fosse capaz de explicar a sua própria proposta sem respeitos humanos, muito mais gente, como é o teu caso e como é o meu, que fomos conversões tardias, iriam abraçar aquilo que a Igreja pede, porque é onde está a felicidade e todos nós queremos a felicidade, ponto final. Sim, e eu... No caso da sexualidade, só para terminar, desculpa Vasco, e isto aqui dava para um episódio inteiro, mas queria só deixar aqui muito resumidamente, ou pelo menos aqui, uma pista para próximos episódios. A relação da sexualidade, aqui, o que a Igreja nos diz, sem querer estar a tomar muito tempo, a noção da sexualidade é que nós, no ato sexual, estamos a entregar-nos totalmente a outra pessoa. Estamos a dar-nos. É quase que, até a analogia com o sacramento, é quase um sacramento, é uma entrega total de si. Ou seja, porquê? Também por aquela questão que tu estavas a dizer, que nós não somos almas presas num corpo de pessoa, uma visão um bocado platónica da coisa. Não, nós somos almas que são corpos também, não é? Nós somos corpos, somos almas que são também corpos, não somos almas presas num corpo. A nossa alma expressa-se também no nosso corpo, não é? A nossa alma expressa-se no nosso corpo e, portanto, não é possível dizer eu estou aqui a ter a relação sexual com esta pessoa, mas não me estou a entregar totalmente a ela. Não é verdade. Estamos a mentir a nós próprios, porque nós, ao fazermos aquilo, estamos a entregar-nos totalmente àquela pessoa. E por isso, a sexualidade só é, e esta entrega só acontece quando é no encontro entre um homem e uma mulher, porque é engraçado, porque os nossos órgãos genitais são os únicos órgãos do nosso corpo que são incompletos, sozinhos não servem para nada, e nós, homem e mulher, somos complementares também por isto, porque temos um tem um órgão, outro tem outro órgão, que só juntos é que fazem sentido e servem para alguma coisa. É uma forma bonita também de olhar também para a biologia, que expressa aqui a espiritualidade. E, portanto, quando um cirurgião, por exemplo, me opera e, portanto, põe uma mão dentro do meu corpo, não está a unir-se a mim. Por isso não é uma relação sexual. Portanto, só é relação sexual, isso só é uma relação sexual ordenada, como nós estávamos a dizer há bocado, no sentido que tu explicaste da palavra ordenada, quando é de facto um encontro entre um homem e uma mulher. E, portanto, uma relação sexual entre pessoas que são do mesmo sexo não é ordenado até pelo simples facto de biologicamente não ser uma relação que se completa, não ser algo que completa o outro. Também numa perspectiva biológica, portanto, não estamos aqui só a falar de transcendência e de espiritualidade, estamos a falar também do nosso próprio corpo que naturalmente, como tu disseste e muito bem, expressa a nossa alma. Sendo que
o princípio biológico não se esgota em si próprio, ou não é suficiente, porque depois também, ou seja, também requer outra dimensão aí também que expresse a totalidade da entrega, não é? Para explicar porque é que também a Igreja só admite a união sexual no casamento, não é? Se fosse só o motivo biológico, exatamente. qualquer homem e Depois, qualquer mulher juntavam-se. Depois desenvolvendo esta ideia, chegámos a isso. Exatamente, Então, como é claro. que pode ser isto? Se é uma entrega total, só Claro, pode claro, acontecer claro. numa relação que é exclusiva, etc. Essas Claro. características do disseste. E como é que se chama essa relação? Casamento. Pronto. Mas isso podemos aprofundar noutro episódio. Só dizer que aqui o problema é mesmo a questão da sexualidade. Não é a questão entre termos amigos, não é a questão até de viverem juntos, embora possa ser uma grave imprudência. A questão é mesmo a questão da sexualidade. Exatamente. Era só para sublinhar isto. Não, mas é importante que digas isso, ainda bem que trouxeste isso, porque de facto não, ou seja, a relação que o mundo moderno tem com a sexualidade é que, ou seja, o nosso este hedonismo, não é? Este amor de si próprio, esta busca pelo desejo, não é? Que domina a nossa sociedade, que de facto o corpo tornou-se, ou voltou a tornar-se, num mero instrumento de prazer, não é? E obviamente aqui, atenção, enfim, este tema tem a ver com a relação sobre tem a ver com a igreja e a questão da homossexualidade, mas pronto, mas obviamente isto tem problemas de base, não é? De facto, se a única função do nosso corpo for o poder nos saciar nos nossos desejos, não é? Se isso for a única função do nosso corpo, então, amigo, é o que tu quiseres, percebes? É o que tu quiseres, seja contigo próprio, seja contra a mulher, seja contra o homem, seja o que for, não é? Mas a igreja, e retomando o que o Bernardo disse agora, ou seja, o corpo não é um meio para o nosso prazer. Atenção, a igreja também não diz que o prazer é mau, o prazer é bom, como é óbvio, mas só que o corpo não serve, não existe para nos dar prazer. O corpo existe para ser expressão daquilo que é a totalidade do meu ser, logo expressão daquilo que é a minha alma, porque corpo e alma vão juntos, não é? Isto é, enfim, atenção, nestes podcasts nós falamos muito sobre ideias, isto para todo efeito, obviamente nós acreditamos que é uma ideia verdadeira, mas para todo efeito é uma ideia, e eu acho que enquanto ideia é muito interessante, mesmo para quem não partilhe a nossa fé, ou para quem partilhe parcialmente a nossa fé, acho que é muito interessante que o corpo seja a expressão da totalidade do ser, não é? Acho que é uma ideia fortíssima, interessante e que de facto, quer dizer, explica porque é que a união de dois corpos deve ser entre dois corpos complementar e deve ser total, fiel, fecunda, não é? E livre, não é? Acho que é uma ideia muito forte e que vale a pena ser explorada. Mas pronto. Isto aqui tudo para dizer que estamos naturalmente a falar sobre aquilo que a Igreja ensina sobre um determinado tópico, mas a Igreja, em 99,9% dos ensinamentos, estão ligados à lei natural, obviamente, mas são, por isso mesmo, explicáveis de forma racional. Tem uma lógica subjacente, neste caso é uma lógica antropológica, biológica, que explica porque é que a Igreja olha assim para os nossos corpos e assim para a sexualidade humana. Claro que depois as pessoas podem concordar ou discordar. O Vasco e eu estudamos muito este assunto e portanto, achamos que a visão da Igreja faz todo o sentido, mas aqui nós estamos a explicar, no fundo, então, essa dimensão. Vou só contestar essa tua percentagem de que 99,9% dos ensinamentos da Igreja diz respeito à lei natural. Não sei se é 99,9%. Não era isso que eu estava a dizer. Não era isso que eu estava a dizer. Estava a dizer que 99,9% são explicáveis racionalmente. E porquê é que eu não disse 100%? Os dogmas. Exatamente. Estás a ver como tu sabes. Claro. Abraço. Tá bem, isso fica para outra. Deixamos aqui com esta pergunta, não é? Então, dito tudo isto, há futuro para os homossexuais na igreja? Não é? Longe de mim dizer que não é? Longe de mim dizer que não, e nem a igreja, quer dizer, eu livros dos 3 pontos em que a igreja fala sobre a homossexualidade e está claro que obviamente que há espaço e aqui há futuro e mais do que espaço e futuro é que todos somos convidados, não é? E graças a Deus o Papa Francisco tem também enfatizado isso no seu pontificado, não é? Se a igreja não fecha as portas a ninguém, não é? Onde quer que estejas na tua vida, não é?
A igreja abre as portas e convida-te a fazer caminho com ela e convida à conversão, não é? Tanto que, atenção, nem eu nem o Bernardo dizemos isto do género, tipo, nós já cá estamos em cima, anda campeão, tu consegues? Não, também nós estamos Pelo a contrário, caminho, também nós precisamos das portas caímos, abertas. exatamente, também nós constantemente temos que voltar a entrar pelas portas da igreja, não é? Porque também pelas postas. Pelas postas da igreja, sim. Desculpa, é que hoje almocei peixe e a palavra postas ficou muito marcada. Mas pronto, todos somos convidados, homossexuais, não homossexuais, o que seja, ou pessoas com tendências homossexuais, como diz há pouco, mas todos somos convidados. Agora, a vida na igreja não é fácil para ninguém, não é? Mesmo, quer dizer, mesmo o Bernardo e eu que somos casados com Desculpa estar a interromper. Não é a vida na igreja, a vida. Ponto. Não é fácil para ninguém. Tens razão. Procurando viver o que a igreja nos ensina ou não é fácil. Não é fácil. Isso é ponto assente. É regra. E eu só ia dizer que mesmo tu e eu, casados com uma só mulher, como é dizer, não é? E com filhos, não é fácil, quer dizer, é complicado, é duro, não é? Mas só que aí remetemos sempre para aquelas palavras de Jesus, remetemo-vos e remetemo-nos àquelas palavras de Jesus, não é? Que é estreita a porta e tortuoso o caminho que conduz à vida, não é? Ou seja, Jesus nunca disse que isto ia ser fácil, pelo contrário, é difícil. Pelo contrário, obviamente, pelo contrário do contrário, estou a dizer contrário muitas vezes, é larga a porta e que conduz à perdição, não é? E nós vemos, quer dizer, é muito fácil, uma vida devassa é muito fácil, não implica esforço nenhum, no fundo basta deixar de nos tentarmos dominar, não é? E de ir ao sabor das ondas, não é? E é muito fácil, mas não conduz à felicidade, conduz a uma extrema infelicidade e coisas piores, não é? E coisas piores. E neste sentido há uma coisa também que me impressiona muito quando o mundo comenta a relação entre a igreja e a homossexualidade, que, como tu dizes, Bernardo, obviamente, a origem do problema está na parte da sexualidade, não é? E é aí que se foca muito o mundo, não é? O mundo, os comentários todos. Mas esquecem-se sempre daquilo que a igreja propõe. E é uma coisa que me irrita imenso, porque a igreja propõe a estas pessoas, não é? Aquilo que propõe a qualquer cristão, não é? E como diz a nota da CDF, logo no segundo parágrafo, diz assim, que estas pessoas, ou melhor, que podem desempenhar um papel importante na vida destas pessoas, a escuta da palavra de Deus, a oração, a participação nas ações litúrgicas e eclesiais e o exercício da caridade. A malta esquece disto, pá. Mas isto de rezar, de escutar, ler a palavra de Deus, de participar na missa, não é? As ações litúrgicas, de exercer a caridade. Isto aqui é o plano de vida de qualquer cristão. Mas a malta foca só na parte da sexualidade. Isto irrita-me imenso, quer dizer, mesmo eu na minha condição de pai casado, na minha condição de trabalhador, o que quer que seja, de filho de irmão, quer dizer, se eu não viver a missa enquanto católico, se eu não procurar praticar a caridade, se eu não escutar a palavra de Deus, se eu não rezar, epá, tudo isto que eu acabei de dizer, seja o casamento, seja ser filho, seja ser irmão, seja ser amigo, tudo isto descamba. Tudo descamba. Portanto, e isto é o que é proposto a estas pessoas com tendências homossexuais, não é? Como é óbvio, porque se propõe a todos, mas a malta passa sempre por cima disto e acha que o importante é a questão da união, ponto final. E eu tenho imensa pena disso, não é? Porque de facto as riquezas que vêm desta vida na igreja são infinitas, não é? Porque Deus é infinito e isto basicamente se eu pratico a caridade, se eu rezo, se eu vou à missa, estou em contacto com a infinitude de Deus, não é? Portanto, os bens, a graça, como lhe chamamos, é infinita. É isso, Vasco. E acho que é uma excelente nota. Eu sei que tu ainda tens aqui uma sugestão cultural, gostei assim, para fazer, mas acho que esta de facto é uma excelente forma de terminar, uma excelente forma de concluir, para desmistificar aqui também o que é que a Igreja pede às pessoas com tendências homossexuais. O que a Igreja pede às pessoas com tendências homossexuais, mesmo no campo da castidade, é o que pede a todas as pessoas. Casadas, não casadas, consagradas, solteiras, divorciadas, viúvas. Vocês digam,
escolham o tipo de pessoa, e a Igreja pede exatamente o mesmo. E os direitos que a Igreja dá exatamente os mesmos direitos a toda a gente. Não há qualquer espécie de discriminação, antes pelo contrário, até há uma discriminação positiva, se quiserem, porque a Igreja manda efetivamente em relação a essas pessoas, as pessoas com essas tendências, que sejam amadas e respeitadas e sejam acolhidas. Está escrito no catecismo, não é? Não é possível ter mais força do que isto, não é possível ser menos ambíguo do que isto. Portanto, desmistificar esta ideia da homofobia da Igreja, que não faz sentido absolutamente nenhum. Pelo contrário, a Igreja quer o bem de todas as pessoas, tenham elas, aliás, o tipo de pecado que tiverem, basta que as pessoas queiram, isso sim, ser salvas, ser amadas e, portanto, seguir, no fundo, aquilo que são os ensinamentos da Igreja. Acho que é uma boa forma de terminarmos antes da tua da conclusão que tu querias fazer, Vasco. Sim, que querias e que queríamos fazer, porque estas coisas, obviamente, por mais que digamos que falamos com o maior respeito possível por pessoas que nos possam ouvir e para quem isto seja uma realidade, acho que mesmo assim, quando são as próprias pessoas que vivem esta realidade a falar sobre isto e a dizer tal e qual as coisas que nós dizemos, acho que é sempre mais, achamos dois que é sempre mais interessante e ainda bem que há testemunhos destes e Deus queira que venha a haver mais testemunhos destes, pessoas que vivem esta condição, que também para todos os efeitos, e como diz o catecismo, as origens psíquicas são ainda, peço desculpa, eu acho que hoje estou um bocadinho complicado aqui a falar. Espero não ter sido a cerveja, mas desculpem lá. Mas as origens era o que eu ia dizer. Se calhar foi, mas peço desculpa, as origens psíquicas também são indeterminadas, não é? Quer dizer, aquela questão, quer dizer, já sabe, peço desculpa dizer isto, mas não existe nenhum gene homossexual, como se costuma dizer, portanto não é uma questão de genética, são questões psíquicas, provavelmente até com origens tão variadas quanto as pessoas que existem e que vivem isto, não é? Mas isto para dizer que Deus queira que haja mais pessoas que vivam nesta condição e que falem pelo seu amor a Cristo, seu amor à Igreja e da felicidade que é viver nesta condição, viver aquilo que a Igreja propõe, não é? Porque a Igreja não impõe, propõe. Dito isto, convidamos a assistir a um documentário americano que está disponível na internet e que inclusive tem uma versão legendada em português. Chama-se Desire of the Everlasting Hills. Portanto, desejo pelas eternas colinas. Eu sei que isto aqui é uma citação da Sagrada Escritura, não a tenho aqui em português, mas é Desire of the Everlasting Hills. Vamos pôr o link na descrição do vídeo para que possam assistir. Tem a opção também de ter legendas em português, e é sobre o testemunho de 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, que vivem, cada um deles, não se conhecem entre eles, ou melhor, entretanto depois conheceram-se, mas que têm a sua própria história, que vivem, sentem atrações por pessoas do mesmo sexo, mas que viveram uma conversão de vida, não é? E de facto é impressionante ver este documentário, porque eles falam mesmo sem qualquer filtro. Portanto, vocês aqui já nos aguentaram quase 1h30, portanto acho que não nos levem mal se vos convidarmos a aguentar mais 1 hora deste documentário, que é de facto, eu quando o vi, quer dizer, também se quiserem, converti-me também em relação à forma como devo olhar, pensar e falar com as pessoas que vivem nesta condição. Portanto, convidamos a ver isto. Também há um apostolado, enfim, é sempre os americanos, é tramado. Os americanos, para o bem e para o mal, para os dois extremos, não é? Estão sempre muito à frente, hoje em dia estão muito à frente. Há um apostolado nos Estados Unidos da América que se chama Courage, portanto, coragem em inglês, Courage, também vale a pena. Um apostolado, para quem não souber, portanto, é assim, resumindo, se quiserem, uma missão, se quiserem, por parte de uma obra missionária por parte de pessoas dentro da igreja, vá assim para uma definição inventada na hora, e cujo foco é para as pessoas que sentem interações com pessoas do mesmo sexo, portanto é courage, é coragem, portanto esta ideia de coragem de viver esta proposta que é dura,
não é? Mas que vale a pena ser vivida. Vamos também pôr o link na descrição do vídeo. E pronto, Bernardo, não sei se tens mais alguma coisa que queiras dizer antes de fechar. Não, mas recomendo muito a quem quiser que veja este documentário. Queria mesmo pedir, em particular, se houver alguma pessoa que tenha este tipo de atrações, pessoas do mesmo sexo que nos esteja a ouvir, que perceba que de facto aquilo que a Igreja quer e que aquilo que Deus quer em último lugar, ou em primeiro lugar, Deus ama todos e deseja profundamente o bem e a felicidade suprema de todas as pessoas, independentemente das suas lutas, independentemente dos pecados, das suas dificuldades, da forma como se identificam. Agora há muito esta confusão toda do LGBT, das ideologias de género. Eu acho que é só mais confusão, e as polémicas todas, tudo isso eu acho que é mais confusão e é uma fonte de mais sofrimento ainda para as pessoas que se veem nestas situações. E, portanto, dizer aqui que a Igreja tem sempre as portas abertas para todas as pessoas e que serão certamente sempre bem acolhidos todos os tipos de pessoas, ou pessoas que lutem contra o que for na Igreja. E, portanto, este documentário é um exemplo belíssimo disto. Uma das pessoas que participa neste documentário também já deu uma entrevista a uma pessoa que se chama Matt Fred, que é um australiano que vive nos Estados Unidos e que também tem assim, um género de um podcast, e a entrevista é super tocante. Eu próprio emocionei-me a ver o testemunho desta pessoa e portanto, tanto o Vasco como eu, naturalmente, como filhos da Igreja, temos um grande carinho pelas pessoas que sentem atrações por pessoas do mesmo sexo e queremos, do fundo do nosso coração, o bem de todas elas. E todas estas coisas, todas estas questões que a Igreja nos diz, pode-se fazer assim, não se pode fazer assim, pode-se fazer... Quer dizer, é pintado pela comunicação social como um conjunto de regras e de proibições cruéis, mas não é nada disso. E como todas as regras da Igreja são orientadas a uma só coisa, que é a nossa felicidade última. É como as regras, hoje em dia vive-se um ideal meio anárquico neste sentido, em que as regras são coisas más, são limitações. Não, as regras são a forma que nós temos de conseguir sermos, realizarmos um determinado ideal. E neste caso as regras que a Igreja impõe, que são as regras que Deus quis constituir para a nossa própria natureza, são as regras que nos levam à felicidade. Eu já disse isto 30 vezes, mas eu acho que é mesmo importante passar esta ideia. A Igreja quer o bem de toda a gente e promete que, se vivermos de acordo com os seus ensinamentos, vamos ser mais felizes do que se vivermos à procura daqueles pequenos prazeres que o mundo e Castelo nos Velas nos estão sempre a tentar vender, que são o que nos traz a verdadeira felicidade, seja o dinheiro, seja o prazer, seja a fama, seja o que for. A Igreja tem um plano melhor e convidamos a todos, como católicos, a conhecerem melhor este plano e a tentar viver de acordo com ele. E assim acho que termina este episódio, Vasco. Exatamente. Sendo que no próximo pode não ser um episódio de promoção da Igreja, mas do bom, do verdadeiro e do belo, certamente. E isto não é mais não é um episódio extra, não é um parênteses em relação ao bom, belo e verdadeiro, mas não, é mais um episódio ou outra forma de concorrer ao mesmo bom, verdadeiro e belo que nós queremos que toda a gente consiga concorrer. Mas agora vamos ter que compensar os nossos ouvintes com alguns episódios profanos, porque senão nada, porque também para mostrar o quão variados são os nossos interesses. Mas pronto, olhem, este foi mais um podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like e subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Mas acima de tudo, e como dizia agora o Bernardo, e bem, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima. Até à próxima.